Olá, pessoal, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Mais uma quarta-feira, um dia de aprendizado. Um convidado que já conhece o nosso programa. Priscila, obrigado por você estar aqui conosco, o seu Celso. Vamos assistir uma vinheta e aí a gente já começa o nosso bate-papo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Joia! Bom, Jairo Teles, o idealizador desse canal, né, dessa proposta, e hoje tendo Priscila como parceira aqui do canal e o seu Celso. Se apresentem, gente. Fiquem à vontade. Seu Priscila. Celso, muito prazer em conhecê-lo, né? Agora aqui online, a gente se conhecia aí pelo WhatsApp. Obrigada por prontamente também ter aceitado o convite de estar aqui conosco, compartilhando desse tema tão importante. Bom, eu sou idealizadora do Metamorfose, aquele canal, né? Um site onde a gente coloca lá informações de qualidade, principalmente aqui da cidade de Jaboticabal, que é minha cidade natal. E dentro, né, dos meus canais, das redes sociais, também compartilhando informações, tem um curso disponível, né, também, para quem tiver interesse, para as pessoas que descobriram agora, que precisam saber as coisas básicas de como lidar, do que aprender sobre a dependência, está lá no site que o Jairo colocou aí abaixo. E nós vamos falar, então, de uma das fases da dependência química, que é a negação, e o nosso convidado Celso se apresente. Doutor, fique à vontade, a casa é sua, sinta-se em casa. Obrigado, Priscila, obrigado, Jairo, primeiro pelo convite e essa oportunidade da gente estar aqui hoje discutindo, né, um pouquinho sobre essa questão da dependência química que afeta tantas famílias e tantas pessoas. Só para me apresentando um pouquinho, né, o Celso Garrepa, faço parte do Grupo Amor Exigente, eu coordeno o Grupo de Amor Exigente aqui na minha cidade e já tem um tempinho razoável, eu tenho 27 anos de Amor Exigente. Eu costumo, e sempre que eu me apresento, eu costumo dizer uma coisa assim, que eu tive o privilégio de conhecer o programa Amor Exigente antes até do meu casamento. Então, hoje eu sou casado, tenho uma filha, apenas uma filha. Hoje ela tem 25 anos. E ela nasceu, quando ela nasceu, eu já fazia parte do programa Amor Exigente. Então, eu tive essa oportunidade de conhecer esse programa, que além de trabalhar a questão da recuperação, trabalhar com casos instalados, ele também nos dá uma base muito importante e sólida para a gente trabalhar na prevenção. Então, quando eu procurei, assim, só para me apresentar, foi em função de um irmão dependente, né, na época, 10 anos mais novo que eu, e esse fato na família fez com que a gente procurasse pelo grupo. E eu falo assim que o que eu ouvia das mães quando chegavam ao grupo, as partilhas das mães, dos pais, eles diziam assim: eu precisaria, quando eles começavam a ter conhecimento da proposta, da filosofia do programa Amor Exigente, eles diziam assim: eu precisaria ter conhecido Amor Exigente 10 anos antes, poderia ter conhecido 15 anos antes, né? Por que eles falavam isso? Porque quando eles começavam a ter noção do programa e dos princípios, automaticamente eles começavam a identificar onde ocorreu, não a culpa, né? Não existe a culpa da família. A família faz aquilo que ela dá conta naquele momento. Mas ela começava a perceber que muita coisa daria para ter feito diferente. E isso, você olha que interessante, eu que estou constituindo uma família, e trazer essa proposta para a nossa vivência familiar. Então, foi assim, um dos motivos que, além da questão da dependência desse irmão, foi um dos motivos que me fez permanecer. Eu falo que o Amor Exigente entrou tanto assim na minha vida que eu acabei depois formando na área da pedagogia, né? Hoje eu trabalho aqui no município, eu sou funcionário público, né, pedagogo social, e atualmente eu estou como diretor de um centro POP. Para quem não conhece, Centro POP é um serviço da assistência social, é um serviço especializado da assistência social para a população em situação de rua, que é também um problema complexo, né?
que envolve aí muito a questão da dependência do álcool, da droga, da saúde mental, que eu falo que são, de repente, os 3 principais motivos que fazem com que a pessoa se coloque em situação de rua. Além de outros, mas outros fatores, são fatores que a pessoa rapidamente se equilibra e se refaz e volta à sua caminhada normal. Mas esses 3 problemas são desafiadores. E muitos deles com os 3 na mesma pessoa, o álcool, a droga e a saúde mental, que se torna um agravante ainda mais, né? Então eu falo que o amor exigente me conduziu, eu não escolhi, eu fui conduzido para esse rumo. E falo que hoje me sinto muito bem com o trabalho que eu faço, na função que eu exerço. A gente procura, a experiência com o amor exigente me deu, além da questão da graduação, essa base para poder trabalhar com esse público, né, com esse perfil. Então, assim, só rapidamente me apresentando para não alongar muito, foi essa minha trajetória. Então, o amor exigente me conduziu para todos esses caminhos aí. Nossa, que legal. E a gente tem algo em comum, porque a minha atuação hoje nessa área de dependência química também veio pela demanda de um irmão dependente químico, né, como a sua história aí, buscando informações, participando de grupos, me inteirando, e aí eu me apaixonei pela área. Né? E como não trabalhar nisso quando a gente se apaixona, porque deixa de ser, vira um propósito de vida. Sem dúvida, e a gente acaba fazendo com muito prazer e gosto. É verdade, com certeza. Eu tava fuçando aqui, né? Eu vi um estudo que a Organização Mundial da Saúde publicou sobre a questão da negação, que é o assunto que a gente vai tratar hoje. Né? Ela diz que 10%, de 10 dependentes químicos, 6% estão na fase da negação. Né? Então, significa o quê? Que 60% dos dependentes não conseguem compreender e admitir o seu próprio estado de vício. É verdade. Né? Depois a gente vai interligar isso com a família também, porque a família também passa por essa fase. Né? Como a gente estava falando aqui antes, a família dependente, a diferença está que o dependente usa uma substância, né? E o familiar não utiliza uma substância. Mas eu creio que as fases são muito parecidas, né? E o que traz os desgastes também são bem parecidos, né? É verdade. E assim, para a gente começar a entrar no assunto, a gente fala da negação, a gente pensa já lá naquela negação bem lá na frente, que já está usando drogas, quando está naquele processo difícil ainda de reconhecer que tem um problema. Mas se a gente olhar, a negação ela começa muito antes. Já como eu falo muito da questão da prevenção, antes da gente pegar o problema instalado, hoje tem muito pai, muita mãe, por desconhecimento, imagina assim, bom, se meu filho usar droga, eu percebo, logo tomo uma atitude e eu não vou permitir que isso se afunde. E ele não tem uma noção, que eu falo assim, é assustador dizer isso, mas é importante a gente parar de negar essa realidade. Nós vivemos numa época em que todas as nossas crianças, todos os nossos jovens, em algum momento da sua vida, vai ser ofertado para ele o álcool e outras drogas. É uma realidade. Aí começa a negação. Ah, no meu filho não, na minha casa não. Isso é coisa de filho negligenciado, isso aí é coisa de filho que passaram, né? E na verdade não existe um padrão. Todos nós estamos sujeitos. Negar essa realidade, aí por isso que eu falo na questão da prevenção. Começa aí a negação. Se eu não acho, se eu não me sinto, se eu não me vejo como uma vítima, que eu posso ter uma vítima em potencial na minha família, eu deixo de atuar. Então eu não trabalho na prevenção. Por exemplo, quando eu falei que eu conheci a mulher cedo e trabalhei na prevenção, eu sempre tive essa consciência que a minha filha, em algum momento da vida, alguém ia ofertar. Eu precisaria, dentro de um contexto grande de trabalho com ela, preparar nesse momento que ela precisar fazer uma escolha, opte pela melhor escolha. Mas eu preciso ter essa condição, porque quando eu tenho essa consciência, quando eu não nego o risco, então eu atuo na prevenção. E se eu negar que eu posso ser vítima, então eu deixo a coisa caminhar. E quantos filhos estão aí hoje, que eu chamo que essa geração, que a gente chama de filhos órfãos de pais vivos. É muito triste. Porque caso não tenha uma atuação, o filho cresce à mercê de si mesmo, à mercê da própria sorte. E vamos ver o que acontece. Porque eu não acho que se ele usar, eu vou logo tomar uma providência. Então a gente nega esse risco, esse perigo, e aí começa a negação, até muito antes da questão do uso, né?
E depois eu vou tocando um pouquinho, a hora que vocês quiserem entrar, perguntar ou implementar, está aí aberto, né? Porque depois, quando entra aquele momento onde aquela pessoa, aquele filho começa a fazer o uso, aí entra a negação dos dois lados. Primeiro, a negação da família. A família, ela não enxerga, ela não percebe, ela não vê. Até uma questão assim, interessante de a gente pensar, tem muitas pessoas que falam que a família é a última a perceber. Na verdade, não é bem assim. A família é a última a admitir que ela está diante de um grande problema. Né? Porque acho que a realidade é tão forte, e eu acho, por isso que muitas vezes eu costumo falar que a negação é um mecanismo de defesa da família, porque até um ditado muito comum, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Inconscientemente, óbvio que é algo inconsciente, mas inconscientemente a família, acho que a realidade é tão forte para um pai, para uma mãe, para um familiar, reconhecer que está diante de um filho usando drogas, que automaticamente ele cria esse mecanismo de defesa. Ah, não, acho que não, não deve ser isso, não pode ser isso, né? Então aí ele está nesse sistema que é a primeira fase da família, né? Essa fase onde começa a perceber alguma coisa, mas ele nega totalmente. Até um exemplo aqui na minha cidade, uma coordenadora de grupo, vocês veem como que é forte essa negação familiar. Né? Ela participando já do grupo e percebendo que um sobrinho estava fazendo uso da dependência química, ela sentiu até, como fazendo já a parte do grupo, como obrigação, dever de comunicar àquela família, olha, presta atenção no filho de vocês, que ele está fazendo o consumo, já para não deixar piorar mais ainda, já começar a agir, fazer alguma coisa. E a reação da família foi muito interessante, porque quando ela levou isso para a família ligou para a polícia e me chamou a polícia na casa para dizer que aquela pessoa foi na casa dela difamar os filhos dela, onde já se viu um negócio desse. Óbvio que os policiais também são muito preparados e conhecem muito de perto essa questão da dependência química e chegam lá e falam, olha, se ela está falando, presta atenção nos seus filhos. Então, a que ponto chega a negação familiar? Nesse primeiro momento, né? Eu falo assim, ela é tão forte que quando esse filho começa a dar alguns sinais de que algo está acontecendo, dá alguns sinais de que ele está já fazendo uso, a família, o medo da resposta, de encarar a realidade é tão forte, que ela já vai até ele e faz aquela seguinte pergunta: filho, você não está usando drogas não, né? Então, por que ela faz essa pergunta? Ela já induz ele para uma resposta que satisfaça para aquilo que ela está negando, porque ela não quer encarar, ela não quer enxergar. Óbvio que nós estamos falando de algum procedimento inconsciente, né? Então, essas são as primeiras fases. Então, a primeira fase, a negação, é aquela fase que eu nego completamente e totalmente. Né? A Uniage publicou uma outra pesquisa que foi feita com as famílias e eles chegaram à conclusão de que a demora para que a família tenha conhecimento sobre um uso abusivo de uma substância ou até a dependência química é de 3 anos. Sim. Aí, mas esses 3 anos, como que ele é visto? Ele é visto esses 3 anos pela negação ou não? Ou é só quando começam a aparecer realmente as consequências que não dá para esconder mais? Uhum. Eu acho que existem etapas também. No primeiro momento, é muito difícil para a família perceber. Por isso eu falo algumas coisas, né? Você não vai perceber, nenhuma família, nenhum familiar vai perceber quando o filho começa a fazer uso da dependência, de alguma substância, né? Então, na primeira fase é isso, não percebe. Primeiro porque cria-se alguns padrões, até, como eu falei aqui, por desconhecimento, por não ter toda a informação, a família, ela, com o desconhecimento, ela acha que se o filho usar droga, ele vai chegar malucão em casa, vai chegar tudo atrapalhadão, vai chegar nervosão, querendo brigar com todo mundo. E não, no primeiro momento ele vai chegar completamente normal. Não dá para perceber, ele não dá esses sinais. Às vezes ele usa até de alguns disfarces para encobrir aquele uso que ele faz. Então a família passa por esses momentos. Não demora 3 anos, porque antes dos 3 anos ela começa a perceber que alguma coisa está errada. Então, e aí aí começa a negação. Quando, por exemplo, ele já chega meio cambaleante, fala, vai ver, só bebeu mais um pouquinho. Então, aí entra aquela segunda fase da negação também, né? Eu já começo a perceber que algo está errado, eu começo a minimizar aquilo que está acontecendo. Eu começo a justificar. Ah, mas isso é coisa da idade. Acho que ele só bebeu um pouco a mais hoje, que também não deixa de ser uma negação. Né? Então, assim, como você perguntou, Priscila, é isso.
Primeiro momento não se percebe, porque a gente acha que vai chegar ao local. Não vai, ele vai chegar e consegue tranquilamente, não vai perceber, vai lá, deita, dorme, não tem muita situação. No segundo momento já dá sinais, só que aí a negação já começa a impedir essa visão. Eu quero acreditar que não seja isso. Então eu procuro todas as justificativas possíveis para eu não encarar esse fato que eu não gostaria de encarar. Isso para o dependente também, né? Dependente também, porque o dependente, ele começa nesse processo, primeiro da experimentação, aí ele vai para aquele uso mais esporádico, e naquele primeiro momento, ele faz isso e ele nega completamente o problema, ele nega que ele pode ser vítima lá na frente do problema. Então ele fala assim, está usando, isso aí vale para todas as drogas, seja cigarro, seja o álcool, seja outras substâncias químicas, né? Todas as pessoas que começam a fazer uso de alguma substância, no primeiro momento ela começa e ela fala, se eu perceber que eu perdi o controle, eu paro. A hora que eu quiser parar, eu paro. Então ele já começa a fazer uso negando o problema. Aí eu até costumo fazer uma analogia com o sapo, né? Eu costumo dar muito esse exemplo tanto para jovens como para a família. Você pegar um sapo e pegar esse sapo, colocar ele num tacho com água fria e começar a aquecer esse tacho devagarinho. O sapo, por ser anfíbio, o corpo dele não é como o nosso. Ele acompanha a temperatura ambiente. Então, na medida que a água começa a aquecer devagarinho, esse sapo ele é capaz de morrer cozido ali dentro do tacho e não salta fora da água. Porque o processo é um processo lento. E a dependência química do álcool, do cigarro e outras drogas, da mesma forma. Então, o sujeito ele não se dá conta que ele está num processo de queda que é suave, ele não sente essa queda. Então, é como o sapo, é como se cozinhasse um sapo. Ele vai levando, eu estou bem, a hora que eu quiser parar, eu paro. Ele não vai percebendo essa queda que é bem lenta e ele não salta fora e continua negando. A hora que eu quiser parar, eu paro. Só que tem um momento em que o dependente ele atravessa uma linha, que nós podemos chamar de linha invisível, linha vermelha ou sei lá o quê, e atravessa uma linha que separa o uso ocasional, o uso esporádico da dependência. E aí essa negação ela continua muito forte quando ele atravessa essa linha. Porque quando ele atravessa a linha da dependência, ele não tem noção, por isso que a gente fala linha invisível. Ele não tem consciência de qual é o momento que ele atravessou a linha do uso esporádico ocasional, que ainda no começo, se ele quisesse parar, ele poderia parar, só que ele não percebe, ele continua achando que ele para a hora que ele quiser. Mas a partir do momento que ele atravessa essa linha, ele continua negando, porém ele já desenvolveu a dependência. Então, a hora que ele quiser parar, ele continua falando, se eu quiser parar, eu paro. Mas aí ele não quer mais parar, ele já não dá mais conta de parar. Ele continua levando, enrolando, negando e caindo. Tanto é que eu costumo dar muito exemplo assim. Você vê um cara alcoolista, na sarjeta, caído ali, cara inchada, pé inchado. Aí você vai alertar ele, filho, você não acha que você precisa de ajuda? Olha o teu estado. Fala que não, eu bebo, mas eu sei o que eu faço. Eu bebo, mas eu trabalho. Eu bebo, mas... E ele continua negando mesmo. Todo mundo está vendo, está percebendo que ele está num processo crítico de problema, só que ele ainda continua negando, ele acha que está bem. Né? E é engraçado também que o dependente, quando já desenvolveu a dependência, ele olha para outro dependente e ele não se vê naquele dependente. Ele vê o cara, por exemplo, que cata latinha para fumar uma pedra de crack, às vezes ele não chegou lá ainda. Ele acha, não, aquele cara lá, mas eu não vou chegar lá. Então ele continua. Então, a gente vai percebendo que a negação tem tantos meios, tantas etapas, né? E vai levando, vai arrastando o cara nesse problema, vai cozinhando esse sapo aí ao longo da sua vida. E muitos até chegam, né, na mesma situação que o outro, mas ele não se enxerga como o outro. É interessante. Não, é verdade, é engraçado que quando ele vê alguém dependente, ele olha para aquele dependente e ele critica. Como se ele fosse, né? Eu falei que eu trabalho com população em situação de rua, tem camarada que está ali em situação de rua, que já está dependendo de um centro pop, porque já perdeu todos os vínculos familiares, não tem mais nenhuma condição de trabalho. Ele olha o outro que usa e fala, não, aquele lá vai lá o estado dele, que cara. Então ele está numa situação às vezes pior que o camarada, e ele olha para aquele sujeito e ele se acha diferente dele. É muito interessante, essa negação é muito intensa, é muito forte. E aí, assim, tem outras fases, né? A gente não vai entrar nessas outras fases da dependência química, mas na sua opinião, quais são, assim, qual é a fase? A fase da negação é a pior, é a mais crítica?
A fase da negação é que ela mantenha o sujeito no estágio que ele se encontra, caminhando para pior. Ele no retrocesso, né? Então, a fase da negação, ela, até que o sujeito, ele nega que ele tem um problema, ele nega que ele precisa de ajuda, ele nega que ele está em queda, ele não caminha. Então, ele continua num processo de problema, né? Eu costumo falar, eu voltando na questão do meu trabalho, pessoa em situação de rua, a gente encontra o sujeito, às vezes é triste falar isso, mas é a realidade. O ser humano, ele é muito adaptável, né? E o cara, às vezes, ele se adapta a uma situação de problema, de sofrimento, que ele não dá conta do quanto ele está em sofrimento. A gente que não tem o hábito, não tem o costume, não tem essa vivência, você vê um cidadão dormindo no frio, debaixo de um viaduto, para a gente não cabe, nossa, aquele cara precisa de ajuda, olha o sofrimento, olha a situação dele, precisamos fazer alguma coisa, né? E aí você vai conversar com ele, agora está chegando o frio, a gente faz abordagens noturnas, você vai conversar com eles, eles falam, não, eu quero ficar aqui, eu não quero ir no albergue, não quero pop, não quero, lá tem que levantar cedo aqui, eu tomo minha cachaça aqui, não preciso nada não, pode me deixar aqui, né? E até é engraçado que quando a gente começa, faz um dia, faz o segundo dia, faz o terceiro dia, a gente faz uma sequência de dias, naquele mesmo ponto, você não começa a achar mais os caras. Porque eles falam assim, não, vamos sair daqui porque os caras estão perturbando o nosso sono. Então, é triste dizer isso, mas o cara, inclusive, se adapta ao sofrimento, né? Aí entra aquele ponto, até que tenha negação, a pessoa não sai do lugar. Então, é importante atravessar esse processo, que é o primeiro passo, inclusive pegar os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, eles falam lá, o primeiro passo é reconheço que eu tenho um problema, preciso de ajuda, né? Qual é esse? Que passo que é esse? Exatamente, o primeiro passo é abandonar a negação. Até que ele não abandonar a negação, não tem progresso, não tem caminhada. É só retrocesso, porque ele não reconhece que tem um problema, não reconhece que precisa de ajuda, não reconhece que só vai caminhar para pior, e aí ele não sai do lugar. Por isso que no nosso tema eu falo assim que a negação é um comportamento que nos mantém presos ao problema. E aquelas pessoas que se mantêm um determinado período abstêmica do uso de alguma substância, mas são pessoas institucionalizadas, né? Porque elas passam a vida toda em instituições, né? Trabalham muitas vezes com a temática dentro das comunidades, enfim, se relacionam, interagem, mas em algum momento acontece aí, eu não sei o que, essa dinâmica, esse movimento, que a pessoa recai, e aí ela vive lá, altos e baixos, uma hora ela está num lugar, uma hora ela está em outro, uma hora ela está trabalhando, uma hora ela está usando alguma substância. A negação ainda está nessa pessoa? Sim. E vamos bater em cima da negação, mais uma vez, né? Por que acontece isso? Exatamente, a negação, mais uma vez, mesmo depois de um processo de tratamento, ela costuma, ainda se o cara não parar de negar, ele continua no processo. Aí, nesse momento, a negação já é outra, né? Ele já, de repente, já sabe que tem um problema, que não pode beber, só que ele nega que precisa de ajuda, ele nega que precisa estar dentro de um grupo, ele nega que precisa do tratamento, ele nega que não pode deixar um CAPS, por exemplo, ele nega que ele não... Então, essa negação de que, eu estou bem, já me tratei, está tudo certo, faz com que ele recaia. Então, ele precisa parar de negar que ele tem um problema de alta complexidade, ele precisa modificar totalmente a sua forma de viver. Não é possível, eu não vejo muita possibilidade o sujeito que fala assim, não, eu vou parar, mas eu não quero deixar essa vida que eu levo. Ele está se enganando, ele não vai parar, porque ele não vai modificar. Então, ele nega essa necessidade de mudar de vida completamente, né? A gente pega dependente que se mantém na sobriedade, olha para esses caras, o que esses caras fazem. É grupo, eu conheço o cara, o coordenador do nosso grupo aqui, com 25 anos de sobriedade, até hoje ele fala, eu sou um dependente em recuperação, porque ele precisa dessa consciência. Ele fala, não importa que eu tenha 25 anos de sobriedade, se eu não cuidar, amanhã eu posso estar de volta no internado usando droga na rua. Então, eu não posso negar essa complexidade dessa doença, que é multifatorial e que precisa de um máximo de recurso possível. Nós estamos lidando com uma doença complexa e que não tem receita simples. E ele não pode achar que simplesmente eu fiz uma internação, acabou. Internação é uma etapa do processo de tratamento. Ele não pode negar isso.
Ele tem que aceitar a ideia de que ele é um dependente de uma doença que é uma doença que não tem cura. E ele precisa trabalhar a manutenção da sobriedade todo o tempo. Então, recai muitas vezes por causa disso. Nega que eu preciso continuar esse tratamento. Já internei, está tudo resolvido, agora eu estou bem. Então, ele nega essa necessidade de continuar esse processo de recuperação. E aí ele fica nesse processo, como você disse, vivendo em comunidade. Eu conheço o cara que já internou 50 vezes, não é possível isso, né? Então, chega a esse absurdo às vezes. E por que não mantém a sobriedade? Por que lá dentro ele fica bem? Porque 9 meses lá, não usa, não faz uso, consegue se manter, saiu aqui fora, não consegue. Porque sai aqui fora, volta a negar, e volta naquele grupo, volta naquele ambiente, volta... E aí ele não consegue manter a sobriedade. E fica nesse processo, nessa gangorra. Um pouco também, essas pessoas que ficam muito tempo institucionalizadas, elas aprendem muito, elas ficam obesas de conhecimento, mas pouco praticam. Eu acho que isso também eleva muito o ego dessas pessoas, o meu pensamento, né? A minha visão pessoal, de dizer, né, eu estou aqui para ajudar o próximo porque eu conheço muito. Eu não estou aqui para ser tratado, eu estou para tratar, porque se vê como uma pessoa com muito conhecimento, né? Super obesa de todo conhecimento, mas com uma nobreza muito pequena. Ele precisa baixar, tem que ter um pouco de humildade, entender que ele é um doente que precisa, né? E aí, como você falou, e é isso mesmo, tem cara que já passou por tanta internação que ele dá aula em comunidade terapêutica. Só que quando se trata dele mesmo lá fora, ele não consegue se manter na sobriedade. Ele consegue até, às vezes, se for o caso, até se aproximar de outro, tentar ajudar outros, mas ele não consegue olhar para si próprio e cuidar de si mesmo. Porque, como você disse, tem muito conhecimento. O conhecimento sem prática não tem valor nenhum. Não adianta eu conhecer o mundo e eu não praticar aquilo que eu conheço. Isso aí não tem nenhum valor, não serve para nada. Conhecimento que não se pratica não serve para nada. É verdade. E aí, entrando na questão da família, nós vemos que a família, apesar de toda essa fase da negação, é a primeira quem busca ajuda para o familiar, nunca é o próprio dependente. A grande maioria é a família que busca. É verdade. Então, a família, aí entra na questão do dependente, e a família, esse processo de negação, ela também passa, né, muito forte pela família. E a família, ela tem esse momento que quando ela chega num ponto e não tem mais como negar o problema, né? De repente, o filho roubou um objeto em casa, a família pegou no flagra, não tem mais como esconder. E ela chega nesse momento onde ela sai da negação. Aí, quando a família sai da negação, aí chega nesse onde você colocou. Quando a família para de negar o problema, ela só não pode negar que ela precisa de ajuda, porque ainda ela demora também. A família, no primeiro momento, quando a família busca ajuda, ela já está negando o problema, ela acha que ela vai dar conta sozinha, ela acha que ela vai conseguir, então ela quer esconder, inclusive, porque na ideia, na família, como que eu vou procurar um grupo, eu vou expor meu problema, eu vou procurar um tratamento, vou falar que meu filho está usando drogas, né? Como é que eu vou expor meu filho? E ela não sabe que lá fora todo mundo já sabe que ele faz uso. Então, ela tem esse primeiro momento da família, e quando ela abandona a negação, ela não procura ajuda no primeiro momento. Aí ela começa a enfrentar o que nós chamamos de sentimentos profundos, quando ela abandona a negação, quando ela já não dá mais para negar o problema, já escancarou. Então aí, quando ela abandona a negação, ela deu um primeiro passo, mas ela cai nos sentimentos profundos. O que é os sentimentos profundos? É uma mistura de sentimentos que a família recebe ao ter essa confirmação de que tem um filho usando drogas. Um deles que bate muito pesado na família, inclusive é o princípio de trabalho do programa Amor Exigente deste mês, a culpa. Que quando a família parou de negar, ela deu de cara com o problema, não tem como mais ela justificar em outras coisas, ela olha para si mesma, é a primeira etapa do jogo da culpa. E ela se pergunta, a mãe se pergunta, o pai se pergunta, onde será que eu errei? Então, aí ela começa a ter esse sofrimento. E a culpa, ela arrasta outros sentimentos, a autocondenação, a autocrítica, ela se autocondena, né? E ela começa, e a culpa, ela paralisa, porque como ela se sente, ela culpada por aquilo que aconteceu de ruim com o outro,
ela fica presa a um passado, porque ela começa a olhar para trás, tentando descobrir o porquê. E eu falo assim, se ela começar a buscar tudo isso, vai pegar algum ponto em que ela vai achar que encontrou. Por exemplo, muito comum, a mãe que se separou. Primeiro momento ela se culpa, depois ela começa a buscar o porquê. Aí eu acho que é porque eu me separei. Mas e aquela mãe e aquele pai que não são separados? Aí a mãe fala assim, mas eu acho que é porque eu precisei trabalhar fora. E aquela mãe e pai que não é separado e não precisou trabalhar fora? Aí eu acho que é porque ele foi muito doente de pequeno. Então, começa uma busca dos porquês, e esse porquê está sempre no passado. E o passado a gente não muda mais, não tem como modificar o passado. Então, a família, ela vai... E essa mistura de sentimentos, a culpa é só um deles. Ela também é tristeza profunda, angústia, é um sofrimento, é uma mistura de amor e ódio, eu costumo falar, quando a família descobre. Porque ao mesmo tempo que ela ama aquele filho, que não deixa de ser filho, que é um filho querido, desejado, né? Ao mesmo tempo, ela também tem raiva, porque, como que ele pôde fazer isso com a gente? Nós aconselhamos, nós falamos, nós pedimos para ele ter cuidado com as drogas, como que ele pôde? Então, ela também se faz, então, de vítima, né? Então, eu sou sua vítima. Então, assim, e tudo isso machuca bastante a família, porque ela saiu da negação, mas ela vai ter que encarar uma série de sofrimentos profundos, que ela vai ter que brigar contra tudo isso. E aí, depois desses sentimentos profundos, aí é que chega a busca de ajuda. Quando ela não está mais dando conta, e alguém fala assim, olha, tem um grupo lá, olha, tem um terapeuta, tem um CAPS, tem o Pastoral da Sobriedade, sei lá, tem várias possibilidades que a família pode buscar. Mas então, percebe-se que vai por uma etapa meio que padronizada. Então, ela nega, depois ela reconhece o problema, ela sofre, e depois ela não está mais dando conta do sofrimento, aí eu preciso de ajuda. E se ela chegar nesse ponto, ela também, sabe, ela está abandonando a negação, porque também é uma negação. Eu estou com problema, mas eu não preciso de ajuda. Eu não vou no grupo. A gente aqui vai tentar resolver isso. A gente vai mostrar para ele que a gente ama ele. Eu falo assim, se amar a pessoa tirasse das drogas, não tinha nenhum filho dependente. Porque mãe ama filho, né? Era fácil. Então, não basta amar, é preciso saber amar. Só amar nossos filhos não consegue tirá-lo das drogas, não. É preciso mais atitude e ação, e para isso pedir ajuda. Negar que eu preciso de ajuda. Eu posso ter uma palavrinha aqui? Sim. Queria deixar aqui os comentários da galera. Tem muita coisa boa aqui, ó. Vamos dar boa noite para as pessoas, né? Vocês que estão vindo aí pelo canal Recuperação do Facebook, você que está vindo aí pelo YouTube, quer ver, ó? Olha o comentário da Márcia. Nessa negação passa-se dias, meses e até anos, né? Então a pessoa aí, tanto codependente ou dependente químico, fica se negando, vou parar. Uma hora eu consigo parar. Aquilo que o seu Celso falou, né? E isso é muito latente no dependente químico. Eu tenho essa experiência, no início foi isso. Não, mas eu não estou prejudicando ninguém, só eu que estou andando para trás. Não precisam se preocupar comigo. Me deixa em paz, né? Uma hora ou outra eu vou conseguir voltar e aí a gente volta a conversar. E esse negócio de voltar não existe. Não dá mais. Uma vez que eu descobri que eu tenho a predisposição para a substância, que eu tenho as condições de uso que já assumiram proporção assim que não vou conseguir voltar, velho, aí é só tratamento, CAPS, são intervenções mais bruscas. Então, essa negação, sem dúvida, acontece, né? Tem outros comentários aqui, ó. A Orlandina, né? Obrigado, Orlandina, de estar aqui com a gente. Verdade, quando descobrimos do meu marido, foi um choque. Ele falava desse jeito, vocês estão loucas, né? Onde você arrumou isso? Você está falando de mim? Tá tudo errado, né? Já falamos um pouquinho sobre isso aqui também, né? Que essa fase da negação, e aí eu queria trazer para a galera aqui, eu gosto muito da etimologia das palavras, né? E aí, o que é uma negação? É um mecanismo de defesa da mente humana para afastar assuntos muito complicados
ou esconder verdades chocantes. Olha que legal. Exatamente. Por isso, né, Jairo, por isso que quando eu falo da negação, eu falo que é uma autodefesa. É inconsciente, mas é uma autodefesa, só que nos prende ao problema. E é um choque de realidade, né? Claro. Pô, mas não, o que é negação? Não estou negando, só estou dizendo que eu consigo parar. Olha que redundância, né, no mesmo movimento. E isso eu que vivo esse universo de clínicas. Hoje, por exemplo, eu tive com uma pessoa, ele falou assim, não, eu já conheço o grupo, eu fui ingresso em 90, então eu tenho aí 28 internações com essa, e por incrível que pareça, mesmo usando minha substância, que a substância dele era o crack, por exemplo, eu ainda me sinto feliz usando o crack. Falei, nossa! Daí eu pensei comigo, falei, se eu encontrasse a felicidade usando o crack, eu nunca tinha parado, eu estava funcionando ainda daquele jeito. Meu, é impressionante como é o movimento de negação. Sim. E dá vontade, nós que sabemos a técnica do negócio e sabemos o movimento, dá vontade de abrir a cabeça dos fulanos e falar, você não consegue, não dá. E aí é o momento dele. Nem entra a espiritualidade, o que o tratamento significa, o que aquele ambiente significa para ele naquele momento. Né? Tem todo o sentido. O despertar espiritual, ele funciona, mas eu preciso me adequar. Eu costumo falar, já em cima disso que você colocou, a pessoa, eu falo muito para os dependentes, né, nesse processo aí, eu falo, não existe saída. Ou você para de negar o problema e busca ajuda, ou se prepara, você no uso, você não vai melhorar. Você está se enganando, não tem como, eu vou diminuir, não vai diminuir. A tendência do dependente, ou ele para, ou cada vez ele vai num processo cada vez pior. Eu falo, não tem a pessoa, tem 3 caminhos, não, eu falo para ele, só tem 2 caminhos. Ou você para, ou se prepara para sofrer. A droga mata, pode até matar, o problema não é que ela mata, o problema é que ela te causa muito sofrimento. E até que você não parar, até que você não abandonar essa dependência, você não percebe, mas você vai sofrer cada vez mais. Ela vai te causar muito dano. E o que é pior, que eu já citei aqui, você não se dá conta do quanto você está sofrendo. Você nega que você está sofrendo. E todo mundo está vendo que você está sofrendo. A família desesperada, querendo tirar a pessoa daquela dependência, porque sabe que está sofrendo. Só que a família, nesse processo, está sofrendo mais do que ele. Porque ele está sofrendo, ele não percebe o seu sofrimento, mas a família percebe. O sofrimento dela própria. Então, a família, ela sofre um processo de... porque ele ainda tem o uso, ele dá uma equilibrada, ele usa, ele disfarça um pouco com o uso, queira ou não, naquele momento de uso, dá uma disfarçada lá, ele consegue entre aspas, algum benefício, e a família tem que encarar tudo isso de cara limpa, às vezes. Então, a família, muitas vezes, sofre mais do que o próprio dependente. E eu acredito que a codependência, ela é muito mais agravante do que a própria dependência química. Vamos lá? Vamos fazer um exemplo prático? Eu, dependente químico, tudo bem, cheguei agora para o tratamento, vou ficar lá numa modalidade involuntária, por exemplo. Vou ficar aqui abstêmio 3 meses, 6 meses, e está tudo bem. Eu não estou tendo estímulo, né, de substância, eu não estou tendo estímulo de simulando uma família, no caso pai, mãe, irmão, enfim, esposa, que está todos os dias ali, que sabe dos meus defeitos, porque eu acho que aonde começa a crise ser instalada é onde existe uma convivência maior. Então, vamos supor, eu convivo com vocês dois. Daqui 15 dias, convivendo no mesmo ambiente, vocês vão analisar os meus comportamentos e, inevitavelmente, que eu vou fazer uma análise de vocês dois. Através do comportamento, de uma fala, até mesmo de uma comunicação não dita. A comunicação corporal. E o que acontece com isso? As pessoas sabem exatamente, ou melhor, tem uma noção de onde a pessoa é capaz, né? Então, a codependência é um movimento que fica sempre pisando em ovos. Eu nunca sei exatamente o que vai acontecer, porque o comportamento ele é sanfonado. Uma hora está bem, uma hora está mal, outra hora está mais ou menos, outra hora quer
jogar a toalha, quer desistir da vida, enfim, e aí? E aí fica a preocupação, pô, mas o que eu fiz como mãe, como esposa? O que está faltando? Eu não estou entendendo esse processo. Será que sou eu o problema da adição dele? Ou será que são traumas que ele ainda não conseguiu ver? Aí começa a se perguntar, e aí existe o amor exigente para a pessoa ir lá, ver a identidade com outros problemas, com outras famílias, ser acolhido e entender todo o processo. Exato. De falar para aquela família, a primeira coisa, né? E aí eu falo isso entendendo que ele tem dois momentos, né? Falar com aquela família, você não é culpada pelo problema do seu filho. Aí a família olha para nós e fala assim, mas se eu tivesse feito assim, se eu não tivesse feito aquilo, e eu costumo falar assim, naquele momento, você está sendo cruel com você mesmo, que você está pegando o seu eu de hoje e colocando lá atrás. Qualquer um de nós, pegar eu, você aqui, a Priscila, pegar nós hoje, colocasse a gente lá atrás, com aquilo que a gente sabe hoje, com aquilo que a gente tem de conhecimento hoje, com a vivência que a gente tem hoje, com a experiência que nós adquirimos nesse período, com certeza, independente da dependência, um monte de coisa a gente faria diferente. Então, naquele momento, a família fez aquilo que ela dava conta, aquilo que ela acreditava, aquilo que era capaz. Ela não fez daquele jeito para o filho usar drogas. Então, aí, nesse sentido, a pessoa ela tem um benefício, porque ela tira essa carga pesada das costas dela, que é essa culpa. Eu não sou culpado. Então, eu paro de olhar para o passado. Às vezes, eu olho para o passado para tirar lições e mudar o futuro, mas não olhar para o passado para ficar preso ao passado. Mas, ao mesmo tempo, essa culpa tem um outro lado, e a gente tem que tratar isso também. E esse outro lado, ela traz, de certa forma, um desconforto para a família quando eu acabo com culpas, desculpas e culpados. E por que ela causa um desconforto? Quando eu acabo com culpas, desculpas e culpados, eu também vou ter que parar de culpar o outro pelos meus problemas. Então, eu falo para a família, é muito louco falar isso. Família que tem um dependente químico dentro de casa, é lucro. É louco, muito louco falar isso, mas é verdade. Porque tudo que eu tenho de defeito, todos os meus desafios, todas as meus problemas, eu não preciso encarar, eu tenho onde justificar. Se eu estou mal no meu emprego, lá, a culpa é daquele moleque lá, me dando um trabalho danado. Se eu não estou bem no relacionamento com a minha esposa, culpa daquele moleque. A partir do momento que eu acabo com culpas, desculpas e culpados, vou ter que olhar no espelho e enxergar também os meus defeitos. Os seus são os seus te pertencem, mas os meus eu preciso encarar. Então, causa um desconforto, mas é necessário, porque é só a partir daí que eu começo também, por isso que o amor exigente é para a família. Eu começo também a buscar uma linha, porque o amor exigente fala muito isso. Primeiro eu trabalho comigo, depois com você. Então, assim, eu não vou me culpar, mas eu também não vou buscar justificativo pelo aquilo que você faz de errado. Aí entra a questão da responsabilidade. Então, assim, é meio louco, mas eu falo que a culpa tem esses dois pontos aí. Não dá mais para se fazer de vítima. Coitadinho de mim. Aqui como é que eu vou? E não vai estudar, e não faz um curso, não faz uma faculdade, não faz mais um passeio, não faz uma viagem, não cuida da saúde, esquece de si próprio, não tem mais vida. Mas também como é que eu vou fazer isso com aquele moleque usando drogas? Então, você precisa acordar e entender que cada coisa é uma coisa. Eu falo muito uma colocação que eu sempre falo. Sofrimento de mãe, sofrimento de pai, sofrimento de irmãos não é remédio que tira nossos filhos da droga. Então, eu tenho que lutar, correr atrás, fazer o que for possível, não medir esforços para tentar ajudá-lo a se livrar daquela situação. Mas eu preciso entender e parar de negar que ele tem capacidade de se tratar. Porque quando eu acho que o meu filho, meu irmão, meu parente, ele não dá conta, a gente trata muito o dependente como coitadinho. Até que eu trato ele como coitadinho, ele não vai se tratar, porque ele é coitadinho, ele não tem, eu diminuo a capacidade que ele tem. Né? Então eu preciso encarar tudo isso e entender que ele tem sim condições de se tratar, né? Então, e permitir que ele faça. A gente quer resolver, a família, a gente fala muito, às vezes, a questão da ligação emocional. A família se liga tão emocionalmente com o dependente que ela quer resolver toda a vida para ele, né? E aí ele não precisa fazer nada. Aí ele entra no caso aí como é o ponto principal do negócio, mas ele não assume responsabilidade. Alguém é responsável por aquilo que faz de errado. E aí tudo é a doença. Eu fiz isso porque eu tenho uma doença, né? Se esconde atrás da doença. E a família também se esconde atrás do doente.
É muito interessante. E aí, você estava falando isso, Celso, me veio aqui algo na mente, porque todos nós temos vícios, sejam eles físicos, emocionais, comportamentais, todos nós temos. E eu vejo que o codependente, ele tem um vício emocional. E é um jogo, né? Porque um alimenta o vício do outro, né? Entra na questão de barganha, na fase de negação, na fase de dependência, de internação. Olha, se você for internado, você fizer bonitinho, certinho, em 9 meses, eu te dou um carro, né? Olha, naquela primeira fase, ai, chega quietinho, a mãe fica acordada esperando o filho chegar, porque ela sabe que ele vai chegar alcoolizado, dando trabalho, não vai conseguir guardar o carro. Aí a mãe, que é sempre a mãe, né, que é a super protetora, dentro desse padrão, ela fica acordada esperando o filho chegar para poder não fazer barulho, que é para o pai não descobrir que o filho está chegando nesse estado, né? Claro que, como nós falamos, é inconsciente, mas acontece todas essas fases. E o amor exigente vem para trazer clareza para que cada um tenha a sua responsabilidade, e isso não está sendo benéfico para ele naquele momento, e nem para ela. Exato, o medo da família, né? A família tem muito medo da coisa piorar. Caso, por exemplo, por isso que a mãe faz isso que você colocou. Aí, se eu não fizer, e se ele piorar, e se ficar mais grave, e se ele afundar mais ainda, esses e se que não deixam a gente caminhar. Né? Então, e se ele piorar, a gente vai facilitando, né? A gente vai querendo vai resolver a vida para ele. Aí, quando entra a questão a gente fala da questão da ligação emocional, entender o que é um desligamento emocional para a família é muito importante, né? A gente acha que eu vou desligar emocionalmente, então, o que é esse desligamento emocional? Não é falta de amor, desligamento emocional, não é abandono, não é nada disso. Desligamento emocional é você conseguir lidar com um desafio, né? Você lidar com uma pessoa com um problema complexo, mas você conseguir manter sua mente sã. E que é um desafio imenso para a família. Para a família ficar mais doente do que o dependente. Então, como que eu vou lidar com esse desafio? E a gente vai adoecendo. Então, a gente acaba assumindo tudo isso e não permite que, né, vai negando aí, não caminha, a gente não caminha. Olha a pergunta interessante da Marli aí, ó. Vocês viram? Sim. Existe uma fase que é antes da negação? Não sei, difícil de dizer. Talvez, eu acho que antes da negação, eu acho que é a passividade. Eu acho que talvez, porque a gente, antes de negar, a gente começa a negar quando a coisa começa a vir, quando a gente começa a observar alguma coisa, a gente começa a negar. Mas antes da negação, eu acho que essa falta de consciência de que nós enfrentamos um problema complexo e que atinge praticamente a humanidade de forma geral. Só as coisas que eu estou colocando aqui, só a gente pensar um pouquinho no álcool. Né? A gente fala muito da droga, mas olha o álcool. Vamos pensar um pouquinho no álcool. Olha como o álcool é aceito, permitido, e olha quantas crianças começam a fazer experimentação do álcool dentro de casa. O álcool é uma droga lícita e uma das piores drogas. A gente não reconhece isso. A gente não vê o álcool como perigo. Né? A gente acha que está tudo certo. Esse mesmo álcool que a sociedade defende, que a sociedade glamoriza, esse mesmo álcool que está em festa de debutante, em festa de batizado de criança, está dentro da nossa casa, e a gente, a mídia, a sociedade pinta como o álcool ligado ao prazer, ao sucesso, a pessoas bonitas, né, poderosas, mas essa mesma sociedade, essa mesma mídia que pinta, glamoriza esse álcool, é a mesma mídia, a mesma sociedade, quando o cara desenvolve a doença, ninguém quer ver perto. Ele é discriminado, ele sofre preconceito, é feito piada dele, né? E quantas caras que bebem pra caramba se acha normal e o outro, coitado, desenvolveu uma doença, ele critica. Mas ele não sabe que ele só não está no mesmo estágio, que muitas vezes tem uma sorte de não desenvolver uma doença, não é uma questão de escolha. E se você olhar a estatística, né, quantas pessoas têm problema com o álcool? Fala assim, 11,3% de pessoas têm algum problema relacionado ao álcool. Só a gente pensar um pouquinho quando eu quero oferecer álcool para o meu filho. Se você estiver, por exemplo, num avião, e tem 10 pessoas nesse avião, aí você coloca, dá lá uma mochila para cada um.
e pega o teu filho e coloca uma mochila nas costas dela também. E daí você fala assim, olha, vamos todo mundo saltar, os 10, só que tem um aviso. Dentro de uma mochila dessa não tem o paraquedas, pode jogar os 10, eu quero ver quem joga. Quero ver quem pula, quero ver quem salta. Mas no álcool não vai acontecer comigo. A gente tem que ter essa consciência. Por isso, quando eu falei aqui no começo, que eu conheci o amor exigente muito cedo, e uma das coisas que eu trouxe para a nossa casa, a nossa proposta de vida familiar, era, na nossa casa não tem cultura de álcool. Então, abra a porta para qualquer um aqui em casa, ver se vai encontrar qualquer substância alcoólica na minha geladeira. Não é, tem pessoas que fazem piada, você virou irmão, não sei o quê. Não, é uma questão de opção de vida. Se eu quero transmitir alguma coisa para minha família, eu preciso ser exemplo e modelo. E para eu ser exemplo e modelo, eu preciso adotar o meu papel também. Então, álcool na minha casa, nós não temos essa cultura. E nós trouxemos isso porque eu conheci o amor exigente muito cedo. E não tem nenhum problema, nenhum receio. Já fiz aniversário da minha filha, já avisava. Quer vir, vem. Se não quiser vir, já estou te avisando, não tem álcool. Ah, mas se não tiver álcool, eu não vou. Bacana, legal. Você mostrou que você está mais preocupado com o álcool do que com a nossa amizade. Então, eu já sei que na próxima eu preciso te chamar, porque você valoriza mais o álcool do que a nossa amizade. Então, essa consciência, falando da negação, não podemos negar, inclusive, essa questão do álcool, que é uma droga altamente poderosa e perigosa, que está causando danos, assim, imensos para muita gente. Como diz a Rita Lee, é a pior das drogas. Sem dúvida, não tenho nenhuma dúvida disso. E agora está na época dos cigarros eletrônicos, dos vapers, né? Que também entra nesse contexto de modinha, está alcançando muitos jovens. Infelizmente, aí a família também, às vezes, tem, né? É adepto também a essa cultura. E ninguém vê problema, né? Tá tudo certo. É que nem o Jair falou, eu ouço muito. Cara, eu estou prejudicando minha vida, não estou prejudicando ninguém. Mas se você vê os estudos, a fumaça prejudica muito mais do que a própria nicotina. Exatamente. E para isso, eu preciso de uma coisa para as famílias que muitas não têm, não buscam: informação. Quanto adolescente convence a mãe de que uma maconha é remédio? Quantos? Né? Como é que você vai conversar com seu filho de maconha? Ele te põe no bolso se você não tem. Então, assim, se você quer orientar seu filho, primeira coisa, busque conhecimento. Porque a hora que você for falar com o teu filho, você precisa de falar para ele sobre drogas. Mas ele precisa olhar para você e falar: meu pai sabe o que ele está falando. Vem lá o pai falar com droga do moleque, vai falar de pozinho, guaraná. Isso aí minha mãe falava quando eu era moleque. Tem mãe que está repetindo esse discurso até hoje, não cola. Aí o moleque fala maconha é remédio, mas não viu falando na televisão? E não entende a diferença de uma coisa, do que é um canabidiol usado como remédio, do que é uma maconha fumada como entorpecente. Então, se você não tem conhecimento, ele te põe no bolso, porque eles têm. Só que o conhecimento que eles têm, muitas vezes, é de fontes duvidosas. Mas eu preciso ter consciência e fonte segura para ele olhar para mim e falar: meu pai sabe o que ele está dizendo, minha mãe sabe o que ele está falando, preciso me cuidar. Muito bom. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu fui pesquisar alguns sinais e sintomas quando eu estou na negação. E eu achei 5 deles. Primeiro é o controle, né? Que é essa questão que a gente falou bem no início, que eu consigo controlar coisas que aparentemente para as pessoas, para nós que estamos fora, isso não ia ter como, mas fica incessantemente nesse loop. Não, eu consigo, deixa eu mais um pouco, vou conseguir. E, de fato, isso não... parece até uma coisa meio ridícula, né? De tão grotesca. A gente está vendo todos os sinais, mas ele ainda permanece nessa questão. Continua negando. Segunda coisa é prepotência. Né? Eu não preciso perguntar isso de novo. Você não precisa me perguntar isso de novo. Eu tô no sentido certo. Para de ficar falando isso na minha cabeça. Gente, parece que está passando um filme na minha cabeça, porque eu era assim. Exatamente assim. Olha, você está falando de novo isso, está enchendo o saco. Mãe, pai, para de ficar falando na minha cabeça. Para. Não adianta vocês ficarem desse jeito, né? E esse é o segundo sinal, né? Prepotência. O terceiro sinal, a intolerância. Pô, chega. Todos os dias é a mesma coisa, todos os dias é o mesmo discurso. Eu chego em casa ou não chego em casa, ou quando eu chego já vem esse discurso preparado. A intolerância, né? Não existe mais diálogo, não existe mais algo amoroso. Aí é muito mais apontamento do que acolhimento. E aí
cabe aí às famílias também analisar essa questão. O quarto que eu achei, o excesso de confiança. O excesso de confiança também é um sinal da negação. Sim. Né? Pô, eu tô no caminho certo, vou conseguir, podem me falar o que quiserem, ou melhor, ou agora que vocês estão falando que eu fiz, eu vou fazer mesmo de verdade para provar para vocês que eu consigo usar e parar, eu consigo ir e vir e tá tranquilo. Né? É um sinal. Então, se o seu ente querido tá nessas linhas de raciocínio aí, já podemos levantar a orelha para poder ficar esperto. E aí, o quinto é sobrecarregar outras pessoas. O efeito de pessoas que não querem demonstrar as suas falhas e perceber a questão humana. Né? E aí eu coloco culpa nas outras pessoas, é o mundo inteiro que está errado, eu não preciso desse aconselhamento, eu não preciso desse posicionamento, está tudo certo, estou dando conta das questões. E aí, o Celso falou uma coisa bem interessante, hoje também eu conversei com uma pessoa, que é a primeira internação, 19 anos, ele virou para mim e falou, meu, eu estava fumando entre 12 a 18 baseados por dia, estava tudo bem. Eu passei na faculdade, né? Segundo lugar. Eu fiz o Enem, tô bem pra caramba. Tive uma pontuação top no Enem, tô, assim, consideravelmente. Então, assim, hoje eu fumo minha maconha para poder estudar, para poder. Então, entende? E aí, o que a Priscila falou, o cigarro eletrônico também fica associado às questões, né? E aí o cigarro eletrônico está muito mais perigoso porque eles estão muito disfarçados com uma caneta, uma borracha, como é que chama? Um pendrive. E aí você que é pai, você que é mãe, precisa estar atento a essas questões. É engraçado assim, como você colocou, essa busca da negação, a pessoa pega um ponto para justificar um ponto positivo dentro de uma série de negativo, ela não enxerga, ela não vê, ela não olha para os prejuízos, mas ela pega uma coisinha que de repente não causa um dano para justificar tudo aquilo e ela esquece dos outros pontos. Né? É a mesma coisa o cara, pô, eu fumo maconha, mas eu passei no Enem, eu fiz o Enem, eu passei na faculdade, eu fui bem. Só que ele pegou um ponto positivo que de repente não causou um dano maior para ele, mas ele esqueceu de olhar uma série de outros pontos negativos. Só que aí ele não olhou, ele não teve essa visão, ele só concentrou no ponto. Mesma coisa é pegar, por exemplo, um cara vai falar, por exemplo, do uso do cigarro. Aí o que o cara faz? Ele não vai ver aqueles milhões de pessoas que perderam a vida, como meu pai perdeu por causa do cigarro, né, que tinha muita vida pela frente, mas fumou a vida inteira, até desenvolveu câncer de pulmão e perdeu a vida ainda, que daria para viver muito, né? Aí a pessoa pega um sujeito que de repente fumou a vida inteira e que por acaso, porventura, chegou aos 80 anos, fala lá, o cara viveu 80, só que ele esquece que é um caso que tem milhões de outros que perdeu a vida com 60, 65, 70 por causa do cigarro. Então, tem essa questão da negação que pega esse ponto. Ele esquece, ele apaga, ele não quer ver, ele joga num canto aquilo que para ele não é interessante e enxerga um detalhe lá para justificar aquilo que ele está fazendo que não é legal. Minimiza, né? Minimiza os estragos. Minimiza. É engraçado que a questão da minimização, você pode perceber, a pessoa negacionista, ele minimiza. É só uma cervejinha, é só um peguinha, é só uma carreirinha, é só... Então, ele até minimiza aquela coisa, é só o final de semana. Então, é o uso do diminutivo, né? É do diminutivo. É só um drinkzinho. Só não sabe que ele está numa roleta russa, né? Exatamente. Que ele pode ser um que tem aí a tendência, né, a desenvolver a dependência química. Sem dúvida. Né? O Jairo estava trazendo aí essas questões. O Jairo, até anotei aqui, né, que tudo isso que você trouxe, que você pesquisou aí, tudo isso gera quebra de vínculo entre o familiar e o dependente, o que dificulta muito, né, essa transição da fase da negação para a fase da aceitação, porque aí existe aquela fase do luto, né, vamos dizer assim, aonde, olha, fica no seu canto, que eu sei o que eu estou fazendo, e a família entra nessa outra fase que o Celso trouxe, de culpa, de achar quem é o culpado, do que fez de errado, e aí ela, com os seus turbilhões de sentimentos aflorados e bagunçados, e emocionalmente também muito perturbada,
ela também se isola, porque ela nem sabe, ela não tem conhecimento de como ela vai dar com se lidar com aquela situação. Como que ela vai chegar para falar? Às vezes, ela não, às vezes não, né? Ninguém fica preparado para ter um filho dependente químico, um esposo dependente químico. Então, isso é muito impactante na vida da família. Por isso, a importância de estar num grupo, por exemplo, do Amor Exigente, que é um grupo de prevenção. Não espere, né, o problema se instalar para que você possa ter que obrigatoriamente se informar sobre o assunto. Faça isso como prevenção, porque o amor exigente não é só para quem tem problemas com dependência química. O amor exigente é para a vida, é qualidade de vida emocional e em outros aspectos também. Então, a prevenção é tudo, até porque quando a pessoa talvez entre, talvez essa pessoa que disse para você que fumou um baseado, mas passou, né, teve alguns ganhos, mas não foi por conta da dependência, ele teve outros ganhos por outros méritos, porque a dependência ainda não prejudicou essas áreas da vida dele, ainda, né, porque é a doença do ainda. Exato. E o interessante é que na mesa que a gente estava tomando café da tarde e o menino estava falando, tinha um outro que ele é oriental, esse menino. E aí a gente estava até falando o Ohayô, né? Bom dia, enfim. E aí o outro falou assim: eu espero que com você, com 19 anos, convivendo no mesmo quarto que eu tenho 42, eu tenho 17 internações, eu espero que em nome de Jesus seja a sua primeira e única internação. Não chega aonde eu cheguei. Para tudo. Reveja. E aí o cara reforçou ainda a ideia. Foi bem bacana essa conversa à tarde. E aí ele precisa fazer de novo na que nós estamos tomando negação, né? Esse menino, ele precisa não negar isso, né? Que essa informação que o rapaz trouxe para ele, se ele negar, mas porque eles têm muito isso, né? Justifica, mas você foi desse jeito aí, porque você marcou, mano, né? Comigo não vai ser assim. A gente não olha a gente não se enxerga, eles não se enxergam no outro, né? Mas assim, que ele se enxergue, que ele consiga perceber. Assim, tem um ditado que fala que o ser humano precisa errar para aprender. Na verdade, o ideal, e você não precisa errar tudo para aprender, nem temos tempos de errar tudo para a gente aprender. O ideal é quando você olha para o outro, você aprende com o erro do outro. Muito bom. Olha aí o comentário da Cláudia, dê uma olhada. Perdi um amigo há 4 dias, uma pessoa maravilhosa, sem palavras, era terapeuta e teve uma recaída e foi muito. É engraçado, falando da recaída, né? Nós falamos aqui que o processo do desenvolvimento da dependência é um processo lento. A pessoa vem, uma queda, é como se fosse uma rampa muito suave, que o cara vem caindo, mas é queda, vem caindo, mas muito suave. A recaída não, a recaída é um abismo. A recaída, o cara pode ter 20 anos de sobriedade, se ele entrou na recaída, não tem aquela rampa de novo, não, é a pancada, e ele precisa ter essa consciência, né? Não negar esse perigo. E eu vou te falar uma coisa, Celso, com assim, muita propriedade, que no mesmo ambiente que tem esse menino de 19 anos, que é uma primeira internação, também tem uma pessoa lá totalmente desacreditada, inclusive do programa. Por quê? Porque não fez o que tinha que ser feito, e aí coloca a culpa no programa, pô, mas eu tive uma recaída, eu estava 17 anos limpo, eu não sei o que aconteceu. Como assim? Parar de negar, negação. Não é o meu problema, não está em mim. O problema está na clínica, está no terapêutica, está na família, tá, né? Então eu não consigo me enxergar, mas é necessário reconhecer e olhar para mim, parar com culpas, desculpas e culpados. Muito bom. Olha o Marcos desejando aí para nós. Amor Exigente trouxe muita saúde emocional, principalmente para minha mãe, lidar com a doença. E a família precisa muito, não parar de negar que eu não preciso de ajuda, que o problema não é meu. Dependência química é um problema complexo. De repente não é a mãe que usa a droga, não é o pai que usa a droga, mas o problema afeta eles. Então é necessário, conter uma recuperação precisa dessa mãe se tratando, desse pai se tratando, né? Eles vão muito em função dos filhos, né? Mas eles precisam olhar para si próprios, eles estão adoecidos. Vocês já viram o cego guiando outro cego? Cai dois no buraco. Então a família, ela quer ajudar, ela deseja ajudar, ela tem vontade de ajudar, ela quer resolver seu problema, mas se ela está mais adoecida, ela precisa dessa ajuda. É difícil buscar ajuda, a família? É difícil, sim,
Não vou falar aqui que é fácil. Você sair da sua casa, você procurar um grupo, você expor teu problema, pessoas que você às vezes não conhece, e admitir que eu estou com um grande problema que eu não estou dando conta de lidar, é um desafio, mas se a gente não fizer isso, nós não caminhamos. Então, a família precisa também, porque a família, ela fica muito, mas muito doente. Muitas vezes, mais doente do que o próprio dependente. Ela precisa aprender a lidar com o seu desafio de uma forma coerente, equilibrada, não entrar na loucura. Nós temos uma mãe uma vez no nosso grupo aqui, na hora da partilha dela, ela falou assim, ela que foi partilhar e para falar da semana dela, nossa, a semana foi terrível. O meu filho chegou tão louco de droga dentro de casa que eu fiquei tão nervosa que eu quebrei até os vidros da janela. Aí eu sou obrigado a perguntar para ela, mas quem usa droga é seu filho ou a senhora? A gente não pode entrar na loucura do outro, nós precisamos compreender que quem está no uso é o outro, e eu preciso estar equilibrado. Estar equilibrado não é aceitar o que o outro faz de errado, mas ter a capacidade de lidar com ele com equilíbrio, não entrar. Muito pai e mãe, o filho chega doido, ele quer gritar mais ainda, quer fazer mais barulho, quer fazer um escândalo, quer quebrar o vidro, mas não estamos no mesmo ambiente. E entrar na loucura do outro é só reação. Nós precisamos ter ação. E ter ação não é aceitar o que o outro faz de errado, mas entrar um posicionamento equilibrado, tranquilo, não entrar nessa guerra. Porque o mundo do dependente é o mundo do grito, da guerra, da confusão, do conflito. E se eu entrar nisso aí, ele vai ganhar, eu vou perder. Então eu tenho que trazer para o meu domínio e não permitir, não entrar nessas loucuras aí, senão a derrota certa. E a família tem que fazer isso o quanto antes, porque a doença ela é progressiva. Lógico, quanto mais rápido possível, né? É parar de empurrar. A gente fala do dependente, empurra o problema, igual o Jairo já colocou, né? Vou empurrando, vou levando. A família faz a mesma coisa. Ela fica numa doce ilusão de que a coisa vai mudar. E é tão engraçado a família, que a família é assim. Pode prestar atenção nisso que eu estou falando para vocês. Vocês lidam com isso, vocês sabem disso. E as pessoas que estão nos assistindo, muitos deles também bem sabem. O dependente chega em casa e fica naquele estágio. Aí a família pega aquele momento, ela cria uma série de coisas. Não, ele vai vir. Amanhã eu vou conversar com ele. Não vai ficar desse jeito. Não pode ficar assim. Eu vou tomar uma atitude. Eu vou fazer alguma coisa. E fica louca, né? Aí chega no outro dia, o cara melhorou um pouquinho. Ele faz a primeira, não, acho que foi nunca mais. Onde foi? Aí a família tem medo de tocar no assunto. Às vezes ela toca no assunto na hora errada, a hora que ele chega sob efeito de álcool, de droga, ela quer falar, quer dar bronca, quer brigar. Não é hora. Chegou sob efeito, deixa dormir. Vai para dormir, deixa quieto, vai lá, não tem utilidade nenhuma você querer abordar uma pessoa que está sob efeito de álcool, de drogas. Agora, o que é importante, chegou no dia seguinte, para de negar que foi a última vez. Isso é discurso deles, não é a última vez, ele vai enrolar. E a gente não quer tocar no assunto comigo, não, quem sabe agora ele para. E esse quem sabe agora ele para, rola anos nessa empurração, nessa procrastinação de tomar uma atitude. Né? Então, assim, e que atitude, né? Mas que atitude tomar? É difícil dizer, mas uma delas eu posso falar. Busque ajuda, que a partir da buscar ajuda, de procurar um grupo, de procurar um tratamento para a família, independente do dependente querer ou não, é o primeiro passo para começar. Como que eu posso estar lidando com esse desafio? Porque eu afirmo para vocês, para o pessoal que está nos acompanhando, sozinhos, para lidar com esse problema é derrota certa. É complicadíssimo, sabe? Pode ter um caso ou outro aí que a pessoa até resolva, mas não é a normalidade. Com ajuda, com muita ajuda, já é um problema de alta complexidade. Sozinhos é caso perdido. Muito bom. É isso aí. Bom, já avançamos um pouquinho das horas. Muito obrigado, gente, que participaram aqui. A live vai ficar gravada, comente lá, faça sua observação, vou mandando para os dois, né, o comentário, a dúvida que vocês tiverem, para a gente interagir com vocês. Faz toda a diferença quando tem essa interação do público, porque daí dá trabalho para nós aqui pensar um pouco, né, e discutir um pouco sobre o assunto. Mas estamos para isso. É isso aí. Vamos fazer as nossas considerações finais? Quem quer começar? Vocês dois, Gente, eu só quero agradecer. Uma live extraordinária de conhecimentos espetaculares que vão agregar na vida de muita gente, né? A live fica gravada e você que não pôde nos assistir ao vivo, né? Tem a oportunidade aí de assistir gravado e também deixar seus comentários. A gente vai respondendo.
Nunca desista de você, nunca desista do seu filho, do seu esposo. Enquanto a vida é esperança, o que nós precisamos é ter conhecimento para sermos assertivas, para de fato ajudar. Nós não mudamos o comportamento do outro, mas o nosso comportamento afeta o comportamento do outro. E é isso que o amor exigente ensina, e que quando se praticado, Priscila, é garantia então que se eu for no amor exigente, ele vai parar de usar droga? Não, mas é garantia que você vai ter uma saúde mental muito mais equilibrada, com certeza. Né? Muito obrigada, viu, Celso? Muito obrigada, Jairo, também pelo espaço. Bom, primeiro, agradecer também pelo convite, Jairo, pela segunda vez, né, Jairo? É a primeira vez aqui com a Priscila, e é sempre muito bom fazer essa troca com vocês, né? A gente não está aqui para... não, aqui a gente faz uma troca, e com certeza a gente pudesse ouvir o pessoal, que tem algumas mensagens, a gente aprende um com o outro. Eu acho que isso que é a importância de você fazer isso. A gente não tem achar que eu sei tudo, ou que eu não. A aprendizagem, a gente aprende um com o outro. Eu costumo ter costumo fechar minhas falas com uma frase, né, que a gente escolhe, eu não sei o autor aqui, mas tem uma frase que diz assim: na vida, sempre que uma porta se fecha para nós, há sempre uma outra que se abre. Porém, muitas vezes a gente olha com tanto pesar e ressentimento para a porta que se fechou, que nós esquecemos de olhar aquela que se abriu. Então, quando a gente para de negar um problema, muitas portas vão se fechar para nós. Vai se fechar aquela porta da família perfeita, vai fechar aquela porta de que eu não tenho problema, vai fechar a porta de que na minha casa isso não acontece, vai fechar aquela porta e várias portas. No entanto, vai abrir outras portas, a porta do conhecimento, do aprendizado. E eu costumo dizer sempre que as maiores pessoas que eu conheço nessa vida são pessoas que tiveram que enfrentar grandes desafios. Então, assim, se você está passando por um grande problema hoje, eu sei que machuca, que mexe, que incomoda, né? A gente sabe disso, a gente vive isso também. Porém, isso não veio para nos destruir, para nos derrubar. Isso veio para nos engrandecer, certo? Então, fica essa minha mensagem para todos. Usem os seus desafios não para acomodar, para se fechar, para se isolar, mas para engrandecer a tua vida e para você ser membro que faça a diferença na vida de outras pessoas. Muito obrigado a vocês, obrigado ao pessoal que nos acompanhou aí. Tá? Estamos sempre à disposição. Muito joia! Obrigado vocês que abrilhantam o canal todas as quartas-feiras aqui. E a galera que está nos assistindo, não esqueça, viu, gente, de ir lá, acionar o sininho, faz toda a diferença no engajamento, para a gente tornar aqui todos os dias trazendo profissionais de ponta, para poder falar a respeito de uma qualidade de vida, para poder falar que resultado tem positivo, sim, após o uso de drogas. Eu sou prova viva disso, né? Então, que vocês sejam bem-vindos ao canal sempre. E eu queria também deixar um pensamento que é o seguinte: tá difícil? Caminhe, siga em frente. Não tá vendo possibilidade nesse momento? Caminhe, siga em frente. Porque se eu parar ou voltar para trás, o caminho é mais longo. A dor vai ser ressentida. Tá doendo? Não tá vendo possibilidades? Caminhe, continue em frente. E isso tudo vai passar. Isso tudo é um momento. Isso tudo serve, e é muito interessante, e aí a questão do título dessa nossa live, vou colocar aqui de novo, que é dependência química, que é uma das questões muito fortes, é a negação. Isso está instalado nos familiares e nos dependentes, que é o seguinte: às vezes eu não vejo possibilidades nenhuma, como pai, como mãe, como esposa, e aí a primeira tendência é eu abrir mão. Nunca abrir mão. A Priscila foi fantástica em dizer: nunca abra mão do teu ente querido, que amanhã ou depois vai ser uma evolução dentro da tua casa. Hoje eu dou graças a Deus pela dependência química, porque eu me tornei uma pessoa totalmente diferente. Então amanhã ou depois o seu ente querido vai sim ser um potencial para poder ajudar as outras pessoas, assim como você também vai evoluir. Então, tá difícil? Siga. Simplesmente siga. Essa é a mensagem que eu queria deixar para todo mundo. Bom, obrigado a todos, obrigado a vocês, e a gente vai articular aqui, bater as agendas de novo. Faço questão, Celso, de você voltar. Priscila,
já está agendada a quarta-feira que vem. Estamos sempre à disposição. Só rapidamente, pessoal que ainda não tem, que está acompanhando e não tem nas nossas redes sociais, Celso Garrefa no Facebook, Instagram também, Celso Garrefa. Tem bastante texto lá que eu gosto bastante de escrever, né? E pessoal tem acompanhado muito os nossos textos, né? Isso que foi os textos que me fez abrir caminhos, estar inclusive com vocês hoje, né? Foi a nossa abertura de estrada aí dentro dessa área da dependência. Então, Muito só bom. seguir lá, é Celso Garrefa no Instagram, ou Celso Garrefa no Facebook. Muito bom. Muito Bom, bom. Muito ficamos obrigada. assim. Fiquem todos com Deus. Até a próxima e até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.